Trouxe Bíblia, abra ela por favor e mantenha ela aberta, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, Lucas capítulo 19, Lucas 19, eu quero compartilhar com você um texto bastante conhecido de todos nós, ele até virou música, a gente até canta essa canção que está nesse texto. E eu não gosto muito quando acontecem essas coisas. Que coisas? Existem semanas que quando o culto acaba, eu já ouvi do Senhor a palavra que eu vou compartilhar no culto da frente. Às vezes no dia seguinte, ou às vezes a nuvem vai mudando, a atmosfera muda, às vezes o Senhor vai alterando algumas coisas. Mas quando Deus se cala, Ele fica quietinho, não me fala nada, eu folheio a Bíblia e as páginas estão em branco, eu não vejo nada escrito, eu fico agoniado, angustiado. Hoje, eu estava voltando da viagem, voltando na estrada, a Márcia me disse: ô varão, por que estás tão quieto? Eu disse: não é que, você sabe, dia de culto eu já prosei um pouco, eu estou aqui conectado. Eu falei assim: o céu está como, o céu para mim hoje está que jeito que está aqui, ó, fechado, nuvem, nevoeiro, não estou conseguindo entender o que Deus quer para hoje. Mas amado, quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui na igreja agora à noite, eu abri a Bíblia e aí saltou aos meus olhos aquilo que o Pai quer compartilhar comigo, com você. Não sei porquê, não sei para quê, não sei para quem. Mas eu sei que alguém precisa aprender alguma coisa nesta passagem bíblica que é tão simples, mas é tão poderosa. Talvez o Senhor tenha conexões e chaves abençoadoras para mim e para você. Então, que você fique atento àquilo que você vai aprender, porque se eu pudesse marcar alguma coisa para falar um tema disso, você é uma chave fundamental para acessar o milagre que você deseja. Você pode dizer isso para o teu irmão? Você faz parte do milagre que você deseja viver. Conta para mais uns dois se estiver perto de você. Você faz parte do milagre que você deseja viver. Aí eu me lembrei, por exemplo, que quando o Senhor Ele transforma água em vinho, Ele na verdade tinha as talhas ali, tinha. Até minha filha ministrou esses dias lá nos jovens e disse: olha, é impressionante esse milagre, porque Jesus não tinha as uvas, Jesus tinha a água e a disposição daqueles servos de carregar as talhas. Então Jesus ali não tinha nada a não ser a obediência daqueles moços quando Ele ordena para que encham as talhas até em cima. O milagre aconteceu porque houve obediência, ou seja, quando eles provam daquilo, alguém foi participante daquele milagre. Quando nós olhamos, por exemplo, para o rio Jordão que se abre diante de Josué e daquele povo, quando nós olhamos para o cenário, nós vemos que ali sacerdotes escolheram colocar os pés naquelas águas, transportando a arca da aliança. Quando eles colocam os pés naquelas águas, o Senhor para as águas do rio Jordão e eles atravessam. Dali, eles levantam um altar, tiram as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, e levantam um altar, consagrando ao Senhor. Aquele milagre aconteceu por quê? Porque os sacerdotes ousaram colocar os pés sobre aquelas águas e elas pararam, assim como foi na abertura do Mar Vermelho. As águas se abriram? Abriram. Quando nós olhamos para aquilo, é maravilhoso. Às vezes eu chego aqui no prédio e começo a imaginar. Imagine que você estivesse atravessando o mar, você fosse atravessar o mar e as paredes das águas se param. Quando você olha para esse lado, água. Se olha para aquele outro lado, lago, água. E um caminho para você atravessar. Que coisa maravilhosa. Não foi o que aquele povo viveu e desfrutou. Mas o que aconteceu? Moisés teve que tocar o cajado nas águas. E o que o Senhor disse para Moisés? Moisés, por que você está clamando a mim? Você é a parte fundamental para viver um milagre. Eu já dei a ferramenta para você. Toca o cajado nas águas, toca, a água abriu. Você faz parte do milagre que você deseja viver. Diga para o teu irmão: você faz parte
do milagre que você deseja viver. Tem gente que espera um milagre sentado com a perninha cruzada, tomando coca e comendo paçoca, achando que a vida é viver alimentando a glicose. Não, para você acessar o milagre de Deus, você precisa se disponibilizar, você precisa ousar. Hoje mesmo, aconselhava um querido que me pediu uma orientação acerca de um negócio. Eu disse para ele, usando o exemplo que nós vivemos como igreja, e eu contei isso aqui para você algumas vezes já aqui na comunidade. Quando nós recebemos o convite do proprietário desse prédio para assumir esse prédio, nós tínhamos uma quantidade de membresia pós-pandemia. Nós tínhamos uma quantidade de membros na igreja fiéis com os seus dízimos e as suas ofertas pós-pandemia, que foi um abalo mundial. E nós recebemos um convite justamente no ápice da pandemia para assumir esse prédio. Quando eu assinei o contrato de empenho de que nós íamos assumir esse prédio aqui, para depois fazermos um contrato oficial, nós não tínhamos membros suficientes e nem recurso suficiente para manter toda a estrutura que nós mantemos hoje. Mas por fé, nós escolhemos dizer: Senhor, quando o Senhor aponta, o Senhor mesmo paga a conta. Então, por fé, nós atravessamos, nós cruzamos a faixa de Gaza, que era o rio Jaú, que nós tínhamos que atravessar, e ousamos viver segundo os seus anseios. Faz 1 ano e 5 meses que temos visto providência, milagre, ação, favor de Deus, graça de Deus. Por quê? Porque nós ousamos ser participante do milagre que a gente vai viver. E se nós estamos vendo isso, coisas maiores nós vamos viver em nome de Jesus. E eu disse para esse querido hoje à tarde, eu disse: olha, fique muito atento, e eu falo isso constantemente aqui na comunidade também. O mundo está cheio de muitas vozes estão falando ao nosso redor. A voz da internet, a voz da mídia, a voz da reportagem, a voz do jornal, a voz do telejornal, a voz dos incrédulos que andam próximo de você, a voz dos frustrados, dos feridos que não se permitem ser curados. Enfim, tantas vozes estão. Nós não podemos ficar presos nessas vozes, apenas na voz do Senhor. E eu dei para esse querido hoje o exemplo mais clássico que nós temos. Qual é? O exemplo de Pedro andando sobre as águas. Por muito tempo a gente achou que Pedro andou sobre as águas. De fato, a superfície era água, mas o Pedro andou sobre uma palavra. Quando ele ouviu o Senhor dizendo: vem Pedro, Pedro botou o pé sobre as águas e sobre a palavra de Jesus ele andou. Mas a hora que ele se distrai, a hora que ele dá atenção para a voz dos covardes que estavam dentro daquele barco, ele naufraga, ele afunda, ele perde o alvo, ele perde o propósito. Eu disse para esse querido: muito cuidado na decisão que você vai tomar, porque às vezes você está norteado ou cercado de pessoas que são incrédulas, que não têm a visão que você tem e nem a disposição que você está para dar um passo. O Pedro tinha disposição para provar o sobrenatural. Quando ele dá um passo e começa a andar, não sei se 1, 2, 3, 5, 1 quilômetro, a Bíblia não fala quanto que ele andou, em metragem que ele andou, ele andou, até o momento em que ele não ouviu a voz dos incrédulos, mas quando ele ouve, ele naufraga. Que você e eu blinde os nossos ouvidos e a gente esteja atento a ouvir apenas a voz das muitas águas, que é a voz do nosso Senhor, que troveja, que causa um impacto em mim e você, para que a gente possa acessar o milagre que a gente deseja viver em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: você faz parte do milagre que você deseja viver. Jesus alimenta mais de 20 mil pessoas, entre homens, meninos e mulheres. E Jesus faz esse milagre com apenas 5 pães e 2 peixinhos. 20 mil pessoas comeram naquele dia. E depois de comerem, serem saciados, serem fartos, 12 cestos cheios sobram ali. A Bíblia em momento algum diz que alguém oferece o cesto. Então há multiplicação até nos cestos. E por que houve multiplicação? E por que houve um milagre? Porque alguém ofereceu entregar 5 pães e 2 peixes. Quando você entrega o mínimo que você possui, você alcança o extraordinário em nome de Jesus. Conta para esse crente aí, ó. Quando você entrega o mínimo para Jesus, você alcança o extraordinário. Fala isso para você: quando você entrega o mínimo, você alcança o extraordinário. Irmão, olha para mim um pouquinho. Esse texto aqui, você conhece essa história. Pensa esse menino que tinha 5 pão e 2 peixinhos. Peixinho. Fala comigo: peixinho. Olha para o teu irmão, faz uma carinha de frio e fala para ele: peixinho. Isso. A Bíblia fala que é peixinho.
E quando fala de pão, irmão, não é aquela baguete, não. Quando fala de pão, não é o pãozão italiano da ceia, não, é pão de cevada. Não cresce, é pequeno, duro e sem graça. Comi em Israel, foi seco para comer, mas não tem paixão. Não é aquele pãozinho que você come e fala assim, quero mais, não tem graça. 5 pão e 2 peixinhos, o menino cata aquilo lá com pesar, fala, Jesus, não, o que tem isso aqui? Eu acho tão tremendo, irmão, porque Jesus pega, sobe no alto de um monte, pede para todo mundo ficar lançando a mão, chamando ele de rei, 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 rei. Jesus é o nosso rei, é isso que ele manda fazer, né? Aí ele pega, entoa um cântico, levanta a voz e começa, ô poderoso. É assim que ele faz? Não, ele toma 5 pão e 2 peixinhos. Levanta e diz assim, Pai, graças eu te dou. E no que ele faz, graças eu te dou, ele entrega os pães e os peixes na mão do povo, e o povo começa a entregar um para os outros, e o peixe começa a multiplicar, na mão de quem estava entregando, e o pão também começa a multiplicar, na mão de quem estava entregando, e mais de 20.000 pessoas foram saciadas. Por quê? Porque alguém quis ser participante deste milagre, que você também não tenha medo, de entregar o mínimo que você possui, para que você possa viver o extraordinário de Deus. E quando nós olhamos para milagres, nós vamos para outros milagres. Vamos para o milagre então da cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões? Fechou. Mas teve um Daniel corajoso para entrar lá dentro. Que você não tenha medo das provas, que você não tenha medo das adversidades, que você não tenha medo das guerras, que você não tenha medo dos desafios, porque aquele que te guarda não dorme, e ele pelejará por você em nome de Jesus, e você será parte também de um milagre para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, eu fui em Sorocaba a uma outra ocasião, um sábado, numa mesa de discipulado pastoral, e quem ministrou uma palavra lá foi o Davi Heiker. Ele tem muitas coisas sobre sexualidade, é um cara tremendo que fala nessa área. E aí, antes de começar a palestra dele, foi um tempo de adoração. E de repente subiu um moço, e aí esse moço subiu com uma varinha, parecia essas varinhas de cego, sabe? E assim, mas ele andava tão depressa, eu falava, meu Deus, esse cara não deve ser cego. De repente ele pegou, arrancou o sapato assim para subir no altar, subiu descalço, catou o violão, e graças paz, irmãos, tudo bem, vamos ficar em pé, irmãos, e começou, e o cara produziu uma adoração ali que é inacreditável. Ontem eu conheci esse moço. Esse moço é ministro de louvor da igreja do pastor Eduardo. Ele é pastor dos ministros de louvor da igreja. Cego. Mas ele não é cego porque ele nasceu cego, ele se tornou cego, ele ficou cego. Ele viu tudo. Mas hoje ele tem dificuldade. Irmãos, ele anda pela igreja. Já hoje ele anda, ele conhece tanto a coisa pelo barulho das coisas, que ele anda sem ter que ninguém ajudar ele já vai andando, parece que ele já decorou o caminho dos negócios. Ele sobe no altar assim, ó, e pega no negócio para cantar, parece que é normal, irmão, e você precisa ver ele falar daquilo que ele vive. E ele ficou sabendo que o pessoal veio aqui em Jaú, aí ele chegou em mim ontem e falou assim, ô pastor, puxa vida, os caras chegaram lá falando de Jaú, que foram tratados que nem príncipe, ó, leva eu para Jaú também, né? Eu também quero ir. Inclusive, pastor, como você está bonito com essa camisa. Irmão, ele é cego. Mas sabe o que acontece, irmão? Ele podia ter ficado numa bolha. Ele podia ter ficado numa cápsula, ele podia ter se escondido dentro da sua mazela, dentro da sua dor, mas não, a deficiência dele, a dificuldade dele, ele transferiu para o Senhor e disse, Pai, usa naquilo que eu posso te oferecer, porque de mim extraia o perfeito louvor. Ah, meu Deus, como é maravilhoso. Então, que você não fique limitado por um pequeno problema, porque diante do seu pequeno problema, tem gente, irmão, passando talvez o mesmo, e louvando a Deus com força e com intensidade, porque você é responsável e participante do milagre que você deseja viver. Diga para o teu irmão, você faz parte do milagre que você deseja viver. E eu vou trazer ele aqui um domingo para celebrar com a gente. Vou trazer ele aqui para produzir adoração aqui. Você precisa ver que espetáculo, irmão, que coisa extraordinária, como esse moço
tomou o que Deus deu para ele. O dom que Deus deu para ele é muito maior do que a limitação visual, irmão. A graça, a salvação, a misericórdia que o Senhor deu para ele é muito maior do que os impedimentos que estão. Eu aprendo demais com esse tipo de gente assim. E eu saí de lá chocado ontem, como ele anda por tudo, irmão. Na hora de comer, irmão, na hora de se servir no jantar, ele não precisa que ninguém fique misericórdia, não. Ele vai aqui, vai tateando as coisas aqui, as pessoas vão falando, e ele vai se servindo, escolhendo. Cara animado, irmão. Ele brinca. Que glória, bendito seja o nome do Senhor. Que você desfrute de coisa extraordinária também em nome de Jesus, amém? Quando nós olhamos para a multiplicação do azeite na botija, que transborda a provisão de Deus, na casa daquela mulher que nós falamos algumas quintas-feiras atrás, ali nós vemos a ousadia daquela mulher de buscar as talhas, de buscar os vasos, para que na verdade o milagre pudesse acontecer, que você não fique limitado, mas que você avance em todo o bom propósito de Deus. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque nós vamos ler um texto aqui, onde Deus vai visitar a casa de uma pessoa, mas antes do Senhor visitar a casa dele, Ele quer quebrar algumas coisas que o prendia e que o limitava. Quero te mostrar hoje nesse texto aqui, de Lucas 19:1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, fala comigo, rico. Dá uma olhada para o primeiro rico que tiver ao seu lado, fala, rico que nem você. Isso, e deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba, mas todas as vezes que você vê uma palavra rico na Bíblia, é rico. Não é alguém que comprou em 72 parcelas. É rico, irmão. Tem para rasgar, tem para jogar fora. Você entende, irmão? É tipo o Jó. O Jó era rico. O Jó era mais ou menos o dono da Itapemirim dessa época, por exemplo. Tanto camelo que o homem tinha. O homem era o responsável por transportar tudo no deserto. Era muito rico. E este homem aqui, quando nós olhamos para o texto que diz que ele é rico, ele era muito rico. Fala comigo, muito rico. Isso, um homem rico. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Quem que são os publicanos? Os coletadores de impostos. E por isso, odiados pelas pessoas. Por quê? Porque extorquiam elas. Porque induziam elas a pagar o que não devia, e por causa disso fazia fortuna e fazia riqueza em cima das pessoas. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha para o teu irmão e diga assim, povo sempre será povo. Nós somos crentes, mas nós não sabemos lidar muito com a misericórdia. A gente quer que a misericórdia seja sobre nós, mas nós temos dificuldade de ver a misericórdia de Deus na vida dos outros. Você pode ver, de vez em quando você vê Deus fazendo as coisas na vida de alguém, você fala, como é que pode? Não é justo, Deus. Eu não perco um culto. Vou lá toda quinta e tolero aquele pastor que parece que engole uma vitrola. Depois vou de domingo, Senhor. Vou na sala de oração de segunda. Oh, meu Deus do céu. Agora esse aqui chegou ontem na igreja. Olha, o irmãozinho já está felizinho. O pastor está contando até as bênçãos já que está acontecendo na vida desse irmão. Meu Deus, irmão, nós temos dificuldade de agir pela misericórdia. Mas hoje você vai dizer para o irmão, eu amo ver você ser abençoado. Fala para ele, eu amo ver você ser próspero. Fala para ele, eu amo ver a graça de Deus na sua vida. Eu amo. Mas não é o nosso caso. O texto aqui diz que o povo viu e começou a se queixar. Sabe aqueles crentes que põem a mão na mão assim? Sabe aqueles crentes que começam a reparar assim, como é que coçar o nariz? Aí, um murmurador sempre vai achar outro murmurador. Por quê? Porque se aprendeu que os opostos
Você aprendeu, mas quando você veio para a igreja, você foi para a clínica e você aprendeu que não é isso. O Espírito comunica. Então, gente ruim anda com gente ruim. Fala para o irmão, nós estamos aqui juntos, fala para ele. Porque nós somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Isso. Quando você era gente ruim, você andava com a gente ruim. Você pode ver que depois que você se converteu, os amigos da bebedeira sumiu. Por quê? Porque agora você não faz mais parte daquela tribo. Amém, irmão? Você não é mais a tribo do paragolê lá. Você não é mais da cachaça. Você é agora do Jesus. Amém? Então a negada da linha. Aí eles falam o quê? Não. Dá para andar com isso aí não. Agora só fica ouvindo aquele homem, está fazendo uma lavagem cerebral na cabeça daquele cara lá. Não, meu Deus. Não. Não quero andar. E some tudo. Por quê? Porque agora você anda com Jesus, não é? Você cai fora. Então o Espírito se comunica. Mas quando um murmurador quer murmurar, ele acha outro. E murmurador, normalmente, são pessoas feridas que não se deixam tratar. Diga para o teu irmão, murmurador é gente ferida, fala para ele, que não se deixa tratar. Isso, e como ele não quer ser tratado, ele prefere encontrar no outro aquilo que ele não quer nele. Então ele fica reparando em alguém, para ficar acusando. Aqui estava um povo assim. O povo quando vê Jesus dizendo para o Zaqueu, eu vou ir na sua casa, o povo fala, não é possível. Como é que esse Jesus que diz que é o Filho de Deus, como é que esse cara vai agir com misericórdia na vida dessa porcaria? Porque para eles o Zaqueu era uma porcaria. Como é que Jesus vai entrar nesse cara que fica metendo a mão na sacola de todo mundo, extorquindo todo mundo? Está aqui no texto, ó. Todo mundo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas como é que Jesus vai entrar na casa dessa desgrama aí? Assim como seus parentes já falaram para você. Ai, crentinho, agora quer dar lição de moral. É assim que eles falam agora. Porque agora eles vão falar alguma coisa, você fala assim, não está amarrado em nome de Jesus. Eu falo, não valia nada. Porque o povo gosta de cutucar a gente assim. Gosta ou não gosta? Gosta. Não tem jeito. Povo sempre será povo. Amém, irmão? Por isso que você nunca pode ser chamado de crente. Você tem que ser chamado de filho. Olha para esse irmão, fala, você não é crente. Fala para ele, você é filho. O que você é? Enche a boca e fala, eu sou filho. De quem? Daquele que fez todas as coisas. Daquele que tem o controle de todas as coisas, daquele que ama você. Você é filho, e se você é filho, você é herdeiro, tudo é seu. E muitas vezes a gente se comporta como miserável, porque a gente na verdade esquece de quem é filho, porque a gente aprendeu que a riqueza é quantidade. Não, irmão, riqueza é o padrão que você cria para viver diante dele. Eu conheço gente que tem tanto dinheiro, mas não sabe o que é riqueza. Não sabe o que é a riqueza do sorriso, não sabe o que é a riqueza da graça, não sabe o que é a riqueza do favor, não sabe o que é a riqueza do compartilhar, não sabe, irmão, o que é a riqueza de pegar um pedaço de pão de ontem e passar naquela panela que acabou aquela gordurinha da carne. Crente é gordo, eu só penso em comida. Mas não sabe o que é isso, irmão. Porque, troca o faca e o garfo toda hora de lado. Mas não lambe os dedos. Irmão, não sabe o que é isso, né? Aleluia. Vamos embora, senão vamos mudar o contexto aqui. 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Você pode dizer isso comigo? Hoje houve salvação. Acha alguém assim e faz assim, nessa casa. Isso. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava
perdida. Vamos lá, para a gente não demorar muito, que o tempo é contra mim. Deixa eu te contar uma coisa. Antes de Jesus entrar na casa do Zaqueu, algumas coisas precisaram acontecer. Você vai ver que nesse texto que você leu comigo, no versículo 3 e 4, tem algumas pérolas ali que a gente precisa explorar. E qual é a primeira pérola? Ele era uma pessoa de pequena estatura, por causa disso ele tinha um complexo de inferioridade. Ele ficava um pouco limitado e escondido, e usava o poder do recurso que ele possuía, para ter as pessoas sobre ele. Mas ali naquela hora ele precisa romper com a vergonha, ele precisa romper com o trauma, ele precisa avançar no meio daquele povo. Nanico, pequenininho, ficava tentando pular para ver alguma coisa. Perceba que Jesus não se manifestou na vida dele, sem que antes ele saísse do lugar em que ele estava escondido. E lamentavelmente, muitas pessoas querem provar um milagre, muitas pessoas querem provar uma visitação do Senhor, mas não dão um passo, não fazem a escolha adequada, não rompem com aquilo que é necessário, não abandonam aquilo que é preciso. Nós gostamos de manter na nossa vida coisas que nós somos apaixonados, e aqui na comunidade eu sempre digo que nós temos o hábito de escolher as roupas que a gente calça bem, veste bem, e que fica bem na gente. Então a gente passa a querer só usar aquilo, sapatos que na verdade não pegam mais no nosso calo. Então a gente quer viver só com aquela forma padronizada, a gente cria um estilo de se vestir, e a gente não quer mais mudar. E assim são pessoas, elas sabem que precisam romper, muitas vezes com a forma de falar, muitas vezes com a forma de pensar. Tem um testemunho que eu conto aqui, há 18, não, um pouco menos, porque já tinha uns 2 anos da igreja, isso mesmo, há uns 16 anos eu conto isso. Nós tínhamos um caso de um casal aqui da igreja, que me procurou a gente, muitos anos lá atrás, e disse: pastor, eu preciso de um aconselhamento, porque eu não aguento mais essa praga, eu vou largar dessa desgrama desse meu marido. Eu disse: meu Deus do céu, não existe casamento perdido, né, irmão? A gente precisa tentar. Eu falei: vamos conversar. Aí marcamos para conversar. Aí eu falei: o que é? Ele falou: eu não aguento mais essa praga, pastor. Eu vim aqui hoje destinada a ir embora sem ele, que ele vá não sei onde, mas eu vou para casa, eu vou ser feliz, porque eu não aguento mais esse homem. Eu disse: nossa, irmão, o que ele fez por você? Está odiando, você está odiando mais ele do que Satanás. Não é? Por que você está brava desse jeito com ele? Ele falou: pastor, porque ele acha que eu sou escrava dele, porque tudo que ele fala comigo, ele fala me dando ordem, ele fala como se ele estivesse num pedestal, me colocando para baixo. E ele olhou para mim e falou assim: nossa, pastor, eu não sei, eu não entendo, porque para ela, tudo ela diz que eu falo assim com agressividade, mas eu falo assim com tanto amor. Mas quando ele falava com tanto amor, ele fazia assim com o dedo: mas eu falo com tanto amor, pastor. Aí eu e a Márcia identificamos que o problema não era outra coisa a não ser o tom e o timbre e a forma de expressão do irmão. Então toda vez que o irmão falava, ele parecia aqueles manos assim do gueto: tá ligado aí no balango? Então ele chegava falando com amor, mas o tom que ele usava era um tom que tratava ela como se ela fosse alguém desprezível. Aí nós fizemos um combinado. Eu já contei isso aqui diversas vezes. Eu falei para ele assim: então vocês vão para casa. Não, pastor, essa coisa vai ficar por aqui hoje. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, não pode acabar assim, precisamos orar, não podemos deixar o Satanás vencer. Enfim, fui contando toda a história, aconselhamento, né, irmão? Aí eu disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dinâmica. Ela falou: qual é? Eu falei: toda vez que ele falar com um tom elevado, você vai dar 3 croques na cabeça dele. 3 croquinhos. Amém, irmãzinha? Não sei se eu vou. Não, irmã, faça isso. Precisamos prevalecer, precisa vencer. Assim o irmão vai entender, ele vai corrigir. Sabe, irmã, porque para você, o que da forma como ele está falando, está agressivo, mas para ele não consegue compreender. Eu fui tentando mostrar para ele a linguagem corporal. Até que ela começou a discernir. Ela falou assim: tá bom então, amanhã a gente volta. Eu falei: não, é uma semana. Semana que vem, campanha de 7 dias, mano. 7 dias, isso aqui é uma semana, você volta aqui para nós ver como é que funciona o negócio. Irmão, uma semana depois, o irmão chegou com a cabeça cheia de hematoma, até manco, de tanta batida que ele recebeu na cabeça.
Mas a partir daquele dia, ele nunca mais levantou a mão e ele desceu à altura da voz, justamente para poder tratar a esposa dele com carinho. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não tem noção de algumas coisas que a gente está armazenando por causa do histórico que a gente tem ou daquilo que a gente recebeu, e a gente acaba transferindo para os outros as marcas que estão sobre nós do nosso passado. E a gente precisa largar a mão disso, e tem muita gente que gosta de cultivar isso. Eu sempre digo isso, a maior dificuldade das pessoas hoje de acessarem o melhor de Deus é porque elas não querem abandonar aquilo que lhe faz mal. Elas querem ter as suas próprias verdades, não querendo viver segundo a verdade da palavra. Por isso que eu estou vivendo com você aos domingos uma série do bem ou de Deus, porque o nosso inimigo milita sobre nós para nós vivermos assim. Não é bem assim, não. O nosso proceder, o nosso falar, profetiza mais, você abriu o culto hoje aqui dizendo com que nós temos feito parceria. E muitas vezes nós fazemos parceria com os nossos, não, porque eu penso assim, se o seu pensar não estiver na palavra, não vale nada. Então, em nome de Jesus, se for preciso largar mão de algumas coisas hoje, para que você não fique limitado como Zaqueu, preso porque ele tinha uma pequena estatura, escondido, ficava na verdade extorquindo as pessoas, justamente para tentar devolver para os outros uma dor que estava dentro dele. Que você seja curado hoje, se for o seu caso, e que você renuncie o que preciso for, para que você possa viver a bênção que o Pai tem sobre a sua vida. Alguém que está falando para você, é alguém que lutou com isso a vida inteira. Eu já contei isso para você, e não tenho vergonha de contar. Eu lutei minha vida inteira contra a obesidade, e amado, eu tinha vergonha de entrar nas lojas, eu tinha vergonha de me expressar em público, justamente porque os meus amigos, os meus colegas de escola me chamavam de baleia, de rolha de poço. A vida inteira eu escutei isso, a vida inteira eu tentei me esconder, até que quando na verdade o Senhor, Ele se apresentou e se revelou a mim, então na minha fraqueza, Ele levantou o meu ministério. Assim você vai viver também, aonde você é fraco, Deus vai te fazer forte, vai te encher de autoridade, para que você possa estender as mãos e tirar pessoas do lamaçal, em nome de Jesus. Vejo uma obra como na vida de Zaqueu sobre a sua hoje, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele: vença os traumas hoje. Fala para ele todos os complexos. Isso. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto, a pequena estatura, e ele também tinha uma dificuldade de viver com a multidão, porque toda a multidão odiava ele. Então, por causa da multidão, ele acha um lugar para subir. Ele acha um lugar para tentar superar a dificuldade. A multidão odiava Zaqueu. E Zaqueu usufruía do que ele tinha e tentava trazer as pessoas para próximo dele. A multidão oprimia Zaqueu. Entenda que Jesus não se apresenta a ele enquanto ele não rompe com o trauma, enquanto ele não encara a multidão de uma outra forma. E aí o que ele faz? Aí ele vai procurar um lugar elevado, para na verdade estar em destaque. Ali ele vai mostrar o quanto orgulhoso ele era, porque ele precisava estar acima de todos, irmãos. E quando você olha para esse texto, principalmente neste evangelho aqui, algumas traduções diz apenas figueira. Essa aqui diz figueira brava, porque é uma figueira com espinhos, mas espinhos grandes. Então, como o texto diz que Zaqueu foi depressa subindo para ver Jesus, eu imagino que ele subiu desesperadamente, irmãos, e aquele negócio foi para subir. E pensa, irmão, que era aqueles espinhos. Ali no jardim do campo central, tinha umas tamareiras lá, e quando a gente ia cortar ele, lembra, Rosana, cada espetada que aquele negócio dava, eu fico imaginando aqui. E é tão interessante, irmão, que Zaqueu acabou de subir, Zaqueu acabou de sentar no alto da figueira. Jesus chega, e Jesus fala o que para ele? Desce. Jesus era muito sem graça. Irmãos, é impressionante que quando você olha para o texto é muito claro no versículo de número 5. Eu vou pedir para eles colocarem o versículo 5 para mim, que a gente leu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, Jesus viu Zaqueu lá. Esse é o nosso problema. A gente acha que ele nunca está olhando. A gente acha que ele nunca está vendo. E por isso a gente se descabela em gritar nas nossas orações. Se Ele é Pai, Ele te conhece de perto, sabe o que você precisa. Havia um propósito para mudar a história daquele homem,
Mas enquanto aquele homem não joga para fora algumas coisas que estavam dentro dele, Jesus não chega ali, não se apresenta ali. Primeira coisa que Jesus trata nele é: desce do patamar do orgulho. Desce aqui, porque hoje me faz bem entrar na sua casa. Você escolheu curar aquilo que te aprisionava aí dentro. A cura do Zaqueu não está quando ele devolve o que ele roubava, o que ele extorquia. A cura do Zaqueu está quando ele reconhece as mazelas que estavam dentro dele. É por isso que Jesus disse: agora eu posso entrar na sua casa. E a minha palavra hoje não é para te contar a história do Zaqueu, é para te contar a sua muitas vezes. Porque às vezes você canta: entra na minha casa, entra na minha vida, canta, chora. E aí você às vezes não vê ele agindo. Por quê? Porque existem umas coisinhas que impedem a passagem dele. O cenário não está apto para ele poder repousar. A casa não está adornada, não está limpa. A casa não está propícia para você receber a visita. E é por isso que ele não pode visitar. Então muitas vezes, e é por isso que eu estou falando que você é parte fundamental no milagre que você deseja viver. Se você não age, o milagre não vai romper. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não. Mas todos aqueles que provaram do impossível se moveram. Ninguém ficou estagnado. Ninguém ficou sem fazer nada. Todo mundo teve que fazer alguma coisa. Quando nós olhamos para a vida do Naamã, que era um homem leproso, que tinha uma posição, que tinha um belo cavalo, que tinha uma grande roupa, quando ele chegava em casa, tinha a realidade. Quando ele tirava a roupa, quando ele ia para o banho, ali ele via que ele era um homem leproso. Enquanto estava de roupa, tinha fama, honra. Mas ali, no seu nu, ele via que ele era um homem leproso. O seu corpo definhava, cheirava mal. Mas para que ele pudesse provar o milagre, primeiro, ele teve que quebrar o orgulho e ouvir uma menina que era serva na casa dele. Ela disse: se você conhecer o profeta que tem em Israel, a sua vida vai ser mudada. E a palavra estava dentro da... fala isso para o teu irmão: a palavra estava dentro de casa. Conta para você agora: a palavra estava dentro de casa. Isso, às vezes a gente fica procurando alguma coisa que ele já disse. Se você conhecer o profeta que tem em Israel, vai mudar. Quando ele visita o profeta, ele quer extorquir o profeta. E o profeta diz para ele: vai lá mergulhar no Rio Jordão. Sujo, sujo. Rio Jaú é água cristalina. Ele falou assim: o quê? Eu não. Os seus servos o orientam. Ouve o profeta. E o Senhor disse para ele o que através do profeta? Mergulha lá 7 vezes. A cura veio quando? Na última vez, para ver se ele era obediente. Então ele foi fundamental para o milagre. Ninguém ficou paralisado. Então, deixa eu te contar uma coisa e eu vou encerrar. Fala aleluia. A gente não é bom para falar de nós mesmos. Para falar de nós é cartão de visita. Eis-me aqui, Paulo de Piero. Ô pastor da Ventos. Mas a gente não fala nossos defeitos, que eu ronco para valer, que eu babo no travesseiro. A gente não fala. Então, a gente tem dificuldade para falar de nós mesmos. A gente só gosta de contar as virtudes. O que dói a gente não gosta, o que não está certo a gente não gosta. E eu estou te convidando hoje para você receber uma visitação na sua casa. Talvez a visitação que você espera há anos. A visitação que você busca. Zaqueu, hoje me faz bem repousar na sua casa. Porque você fez o que você já poderia ter feito, mas como você escolheu fazer, eu vou entrar. Desce, vem para o lugar. Aí o Senhor faz o quê? Eu ando no mesmo nível que você, Zaqueu. Não é a sua estatura, mas é minha paixão por você. Ah, meu Deus, enlouqueceu aquele povo que estava ao redor. Então, eu hoje oro por você, para que ele possa entrar em áreas que talvez você tenha buscado respostas, e você entregue para ele aquilo que for preciso. Qual é a área que você sofre? É as emoções? É a área sentimental? É a área afetiva? É a área financeira?
É a área profissional, é a área espiritual, ministerial. Onde é que você está sofrendo? Onde é que você está padecendo? Pastor, eu tenho uma mazelazinha aqui. Então fala para o Senhor hoje: Senhor, eu vou romper isso. Eu vou viver o extraordinário que o Senhor tem para mim definitivamente. Você acha que diversas vezes Satanás não vem atormentar a minha cabeça, dizendo que eu sou o baleia? Você acha que de vez em quando eu não pego o microfone para vir aqui, para conduzir o culto, e o Satanás não me atormenta, dizendo: você vai de novo na frente do público, para o público de novo ficar olhando para você e vendo que você é imenso? Você acha que o diabo não faz isso? Mas eu preciso sempre lembrar ele: existe um cativeiro que não me pertence mais, porque as algemas já foram rompidas, os agrilhões já foram despedaçados, e toda a sentença de acusação foi anulada em nome de Jesus. Agora eu vivo do jeito que sou, para a glória de Deus, e avanço para a soberana vocação que está diante de mim. Você pode ficar em pé para a gente orar? Diga comigo: eu sou participante do milagre que eu vou viver. Diga para esse irmão, gente boa aí, você é participante, irmão, do milagre que você vai viver. Deixa eu te contar uma coisa, olha para mim, esse culto é direcionado. Não tem jeito. Tem atitudes que ninguém pode tomar por você. Tem decisões que ninguém pode tomar para você. E o seu problema é que você vive assim agora, ó. Eu vou no culto hoje. Ele tem que falar, ele já falou. Você que não agiu. Existem momentos que não é mais ele falar, é você agir. Enquanto você não age, ele não floresce. Enquanto você não age, ele não multiplica. Deus só vai fazer quando você der o primeiro passo. Deus só vai fazer quando você responder a palavra. Ele fala para que você responda. Quando o Senhor falou com Samuel, e a profetisa Márcia pregou isso para as mulheres, não sei se você estava lá, e eu imparti a palavra também com os homens. Por quê? Porque é muito profundo quando você estuda. Por muito tempo a gente não se atentou a isso. Mas por que Deus falou com Samuel? Porque na geração de Eli, o Senhor não tinha falado com ninguém. Eli foi um sacerdote que não ouviu Deus. Por isso que sua família era destruída. Por isso que os seus filhos eram tormenta e não tinham reverência nas coisas do reino. Ana, quando discerne o tempo, quando discerne o momento, ora ao Senhor. E se nós trouxermos para um linguajar mais aportuguesado, Ana diz assim para o Senhor: resolve o meu problema, que eu resolvo o seu. Abre o meu ventre, me dá um filho. E se você me der um filho, eu resolvo o seu problema. Ele vai ser sacerdote na sua casa e você pode voltar a falar com o povo. Então o Senhor faz o quê? Ok, é meu, Ana, pode deixar. Então eu volto a falar e eu vou te dar um filho. O Eli era tão carnal e natural e nunca tinha provado de uma presença, que quando vê ela orando e movimentando os lábios, chama ela de embriagada. Era natural. Tempos depois, o menino foi levado para casa de Eli, para crescer lá, para servir lá. O menino ouviu o Senhor chamando, e ele vai conversar com Eli. O Eli meio desacreditado com o que o menino estava falando. Se ele falar outra vez. Aí na segunda vez ele diz a mesma coisa. Olha, se ele falar de novo, você diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala de novo com Samuel. E o Samuel fala: eis-me aqui, Senhor. A partir daí, esse menino cresce em estatura, graça, sabedoria e autoridade. Porque Deus o faz profeta e sacerdote. É o responsável para ungir e marcar a história com o maior rei de Israel. Porém, se você busca a história do Samuel, os filhos de Samuel foram tormenta. Porque Samuel impartiu o que viu. Samuel, ele expressou o que ouviu, mas só conseguiu transferir para os filhos o que viu na casa de Eli. Os filhos de Eli foram uma tormenta, e os de Samuel também foram. Mas o problema foi resolvido quando a Ana disse: resolve o meu problema, que eu resolvo o seu. Então, age e retorne a palavra que o Senhor já ministrou você. Agora é hora de você agir
Agora é hora de você se posicionar. Ele já te falou o que Ele quer. Ele já te falou qual a posição que você tem que ter. Agora você precisa agir. Olha para esse teu irmão, faz uma cara de águia furiosa e fala para ele: agora é hora de agir, irmão. Isso. Então para de você ficar lá: papaizinho, fala comigo no culto hoje. Não, ele não vai falar mais. Ele quer que você age, porque você é parte fundamental do milagre que Ele tem para você. Põe a mão no peito aí e fecha os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela palavra simples, mas que nos leva, Senhor, a entender e compreender os anseios do Senhor para as nossas vidas. Em alguns momentos da nossa jornada, Pai, é a atitude nossa que o Senhor está esperando. Quando o Senhor viu que Zaqueu rompeu, ele rompeu com os traumas da estatura, ele rompeu com a imposição, com a crítica da multidão. Ele atravessa e vai para o meio dela e não se limita mais com os xingamentos. Ele sobe, Senhor, naquela figueira brava, dizendo: Senhor, eu preciso te ver. Ali quando ele contempla, ali quando ele vê o Senhor que se aproxima, o Senhor mesmo diz a ele: desce desse patamar e vem para o patamar que eu quero que você viva a partir de hoje, porque me faz bem repousar na sua casa. Senhor, eu profetizo que o Senhor também está fazendo coisas extraordinárias, novas e muito específicas aqui neste povo, com aqueles que nos assistem. Aquilo que for preciso entregar ao Senhor, aquilo que for preciso devolver ao Senhor, aquilo que preciso for retornar ao Senhor. Pai, se for preciso retornar a palavra, eis-nos aqui. Nós queremos retornar ela para o Senhor, mas nós queremos viver, queremos servir ao Senhor com alegria. Nós não queremos fugir daquilo que o Senhor tem para nós, porque a graça se encontrou com Ele naquele dia, e eu creio que a graça está se encontrando com o seu povo também nesta noite. Eles são parte fundamental do milagre que vão viver. Com a mão no seu peito, agradece a Ele pela graça manifestada sobre a sua vida. Enquanto você agradece,